Ele me chamava de Saraiva antes. E eu falei assim, e agora eu olhei e me coloquei para essa aula. Eu falei, ué, como assim? Então, acho que a gente vai aprendendo a lidar com pessoas. Enfim, vocês já compartilharam um pouco do emprego de vocês, da uma parte que vocês tiveram, vocês se relacionavam com pessoas, como que era isso para vocês? Não? Era computador. Eu fiz o censo do IBGE, então tinha que... Era difícil. Lidar com pessoas. Era a parte mais difícil. A parte mais difícil. Para responder o questionário aqui, as pessoas tinham muita dificuldade. Às vezes elas tinham dificuldade de responder e isso é muito interessante. Não, E por que você acha que tinha essa dificuldade? Era algo do jeito que você perguntava? Era algo delas entenderem? Eu acho que era mais, no caso da cor, eu acho que era mais como elas se enxergavam. Mas isso é complexo. Eu acho que o Brasil tem muito disso. Quando você vai fazer uma pesquisa dessa, é como você se enxerga. Ali você tem 3 opções. Então, às vezes você não se encaixa em nenhuma delas. Exatamente. Ou então, o IBGE também tem um outro problema que, por exemplo, perguntava, você é masculino ou feminino? Você só tinha essas 2 opções. Você não tinha outra. E você lidou com isso? Alguém que não sou nada? Lidei com isso. A pessoa não queria responder nenhuma coisa nenhuma. E tinha que responder alguma coisa. Então, lidar com pessoas, o crítico da pesquisa, você tem que ter um bom equilíbrio. E vocês também lidavam com pessoas? Essa questão do equilíbrio é muito importante mesmo. Eu sempre trabalhei em área técnica, né, de banco. Mas no meu último trabalho, o Bradesco, trabalhava em área técnica, mas subordinada à área comercial, à área de vendas. Então, eu passei a ter um contato direto com todo o pessoal das 3.000 agências, do regional. E aí eu comecei a ver como lidar com as pessoas, é realmente um desafio, e a gente precisa, assim, em alguns momentos, relativizar o técnico, né? Traduzir ali o que está na cabeça. Não adianta saber se você não consegue explicar para a pessoa o que você sabe, né? Quer dizer, comunicar para a pessoa de uma maneira que ela entenda é mais importante até do que conhecimento, ou pelo menos tão importante quanto. Então, foi uma escola muito, muito legal nesse sentido. Interessante. E também se esforçar para entender o que a pessoa está querendo dizer. Também. Né? Também. Com empatia. Vocês também lidaram com pessoas? Minha área sempre foi, eu trabalhei em televisão, né? O tempo todo. Então, tinha tanto o processo de criação, de dentro, né, da TV, e depois como passar isso para o público, para o telespectador, como aquilo chegar e, principalmente, reverter em audiência, em entendimento, em comunicação. Isso é muito interessante também, porque você não está se comunicando com uma pessoa, né? Você tinha que controlar o que a maioria ia entender, para não entender errado também. Gente, então é isso que a gente vai falar, vocês já resumiram tudo. Né, como a gente vai aprendendo a lidar com pessoas durante a nossa vida, né, em todos os relacionamentos. Então, quando a gente é forçado do trabalho a fazer isso, a gente acha que tem essa experiência um pouco antes, né? Porque você fala assim, puxa, agora eu tenho que fazer isso e dar certo, eu tenho que me relacionar, eu tenho que entender. Eu tive essa experiência porque durante a iniciação científica, o doutorado, eu tive que trabalhar, eu, dentista, com pessoas do TI, da ciência da computação. Então, assim, era muito exatamente isso, né? Eu traduzia o que eu estava querendo e eles traduzirem a dificuldade que era desenvolver aquilo, ou vice-versa, né? Então, assim, foi muito difícil. E ciência é feita de gente para gente. Mas talvez isso esteja aparecendo agora, né? Como todo mundo já discutiu aqui, antigamente a ciência era feita lá dentro dos centros de pesquisa da universidade, e agora a gente está tentando trazer, mas sempre foi feita de pessoas para pessoas, a ideia era isso. Né? Então, na Covid, que é o maior exemplo que a gente tem, eram projetos científicos colaborativos. A gente precisa comunicar as descobertas e as pessoas precisam entender isso, e vice-versa, né? Agora, vocês participando precisam trazer as perguntas de pesquisa. Então, cada vez mais, a gente entende como é colaborativo tudo isso, e como a gente sempre vai ter que lidar com pessoas. Mas as pessoas são caixinhas, né? São incógnitas e cada um tem a sua bagagem. Então, assim, nas fases que a gente vai participar, principalmente aqui nessa atividade, né, nessa pesquisa,
a gente vai lidar com pessoas de diferentes contextos. E isso talvez vocês já tiveram essa experiência, né? Então, cada pessoa pensa de um jeito. Imaginem uma árvore. Cada um de vocês pensou numa árvore diferente, tenho certeza disso, né? Tem gente que pensou numa árvore bonitinha, desenhada, os outros pensaram assim. Alguém já deve ter pensado no meio de uma floresta. E qual que tá certo? É uma árvore, né? Então, isso é para exemplificar mesmo, né? Como é importante a gente ter a experiência de vida e entender que cada um pensa de um jeito, cada um tem a sua bagagem de vida, e isso vai traduzir na hora que vocês fizerem uma pergunta e eles não entenderem, né? Ou na hora que alguém fizer uma pergunta sobre a pesquisa e você não vai saber explicar, ou como você estava falando, né, da sua experiência com ciência, tipo, poxa, como a pessoa não sabe se autodeclarar? Ah, não sei, não tenho essa bagagem de vida, né? Nunca tive essa experiência. Então, essas coisas da nossa vida vão construindo quem nós somos. Tudo bem? É só reflexão mesmo, gente. E aí a gente tem diferentes perfis, né? Eu tentei trazer aqui uma média de cada um, mas tentem olhar aqui como vocês se classificam, né? Se vocês fossem se classificar como uma pessoa, seria um empático, o pensador, o engraçado, o criativo. Vou dar aí um tempinho para vocês tentarem se identificar. Alguém já se viu? Tem que ser só um. É difícil, né? O que mais se sobressai? Mas a gente é uma mistura. Já se achou? É Paulo, né? Qual que você se achou? Eu sou curioso. O curioso. Eu entender tudo, eu pergunto muito. Né? E tá aqui por isso também. Eu acho isso, né, essa característica demais. Ótimo. E você consegue ver pontos positivos em ser o curioso? Eu acho que sim, eu acho que todos, né? Exato. Cada perfil tem seus pontos positivos, tem muitos pontos positivos, mas também tem seus pontos negativos, né? No meu caso, o até atrapalha é um ponto negativo, né? Porque, às vezes a gente precisa conter a nossa curiosidade até para não atrapalhar os outros, esse tipo de coisa, né? Exatamente. Todos, né, têm um lado positivo e um lado negativo. Não é, ser a boazinha ou ser o engraçado é muito mais legal. Uhum. Todos vão trazer esse ponto positivo e negativo. Então, às vezes, quando a gente está lidando com um grupo ou trabalhando em grupo, a gente vai falar assim, ai, meu Deus, lá vem aquela que quer solucionar todos os problemas e falar essa é a chata. Não, a gente precisa entender que tem os pontos positivos e os pontos negativos, né? E se vocês fossem construir um grupo, isso que a gente estava falando, né, de equilibrar esses pontos positivos e negativos. Se vocês fossem construir um grupo, um time, de 3 cientistas e precisassem escolher 3 desses perfis, como vocês formariam? Solucionando. Não sei. O meu, né? Não sei. E o comunicador. E por que você pensou na solucionadora primeiro? Porque ela vai trazer os desafios e vai saber superar. O Zen é aquele tranquilo, que vai saber organizar tudo. A solucionadora vai trazer um problema e você vai falar, não, calma, vai dar certo. O comunicador, gente, tem que ter um. Por mais que as pessoas não gostem de falar, tem que ter um comunicador. Senão não vai. Quem mais? Eu acho que a empática, que uma pessoa, né, em questão que está respondendo, se ela não está confortável, se ela está incomodada, se ela não vai conseguir. Eu acho que a pessoa percebe quando, né, o outro está desconfortável e tenta Engajar. Eu acho Ter que essa isso delicadeza. ajuda. Até porque a pessoa pode se sentir coagida e aí não vai responder com transparência que a gente precisa, né? Favorecer esse ambiente bom. Muito legal. Então, vocês viram que a gente precisa de cada um, né? E por isso que é tão importante vocês se reconhecerem e reconhecerem quem vocês estão ali lidando, né? E o grupo todo. Muito legal. E vocês falaram uma coisa muito interessante, né? A delicadeza de perceber quando alguém está desconfortável, ter essa sensibilidade, de falar, olha, me põe no seu lugar, o que está acontecendo? Foi alguma pergunta que... Como você lidava com isso, do gênero, da pessoa não se identificar? Eu não podia responder, né? Mas você precisava da resposta. Eu precisava da resposta. Foi difícil, porque, em primeiro lugar, uma pergunta absurda no IBGE tem 2 respostas.
É um absurdo você Não ser aberto. E aí eles respondiam do jeito que eles queriam. Isso é uma não abertura para a diversidade, né? Isso, a Gabi. Claro. Mas o nosso questionário, a gente não tinha essa pergunta, vocês lembram que vocês responderam. E aí a gente, uma das nossas perguntas é se a gente, com as estratégias que a gente usa, a gente representa a diversidade. E até quando o professor do Canadá, que ele é brasileiro, mas ele já está há 25 anos no Canadá, e ele é chefe do núcleo de diversidade da Universidade de British Columbia, que é onde eu fiquei, que eu falei para vocês que eu voltei agora, ele falou, bom, mas se vocês querem a diversidade, vocês podem pôr todas as opções, mas deixem a pergunta aberta, porque se a pessoa também não quiser se identificar como nenhuma delas, né, ou por outra, você está permitindo. Então, muitas vezes, né, o jeito como a gente expõe reflete como a gente pensa, né? Então, é muito difícil isso, né? Porque eu sou super adepta da bandeira da diversidade, mas às vezes, de representar a diversidade, de incluir, mas às vezes a gente não pensa nas pequenas coisas. E ontem eu estava na clínica e, nesse sentido, a gente começou uma discussão porque existem cadeiras de canhoto. E na nossa clínica, acho que tem 3, 4 cadeiras de canhoto. Agora, por que 3, 4, se na população a gente tem muito mais que 3, né, essa proporção, vamos dizer assim, de canhotos? Cadê a inclusão? Porque o canhoto, ele se ajeita. E até estava um professor reclamando, porque eles que se ajeitam, não, e sabe por que eles se ajeitam? Para trabalhar com o destro, que é o amigo, que eles trabalham em dupla. Então, não é porque eles se ajeitam porque eles são super habilidosos, mas para não perder o relacionamento pessoal. Então, ele ajusta o físico para não perder a relação pessoal. Então, tipo, eu sou professora aqui há 16 anos, eu nunca tinha parado para pensar que é uma falta de inclusão. E aí a gente quer incluir, fala tanto de inclusão e não pensa no básico, se a gente está incluindo. Porque as referências, elas são muito antigas, né? Não se pensava nisso no passado. E às vezes a gente esquece, porque a gente está muito dentro da bolha. E a gente não percebe que aquilo é um problema. Aqui tem alguma... Você vê que tem um auditório, né? Mas não, eu acho que não tem. Não tem, né? Exatamente. Para ver como equivalente, tem uma entre vocês. Então, e para você ver que até os canhotos subestimam isso. Porque provavelmente vai reclamar por isso um canhoto que já sofreu. Que é a história da percepção, né, anterior. Mas os que se adaptaram, e um professor ficou bravo, porque ele falou, a gente está tentando brigar pelas cadeiras para vocês e vocês falam que vocês se adaptam. Né? Estão acostumadas, né, Mari? Exato, acostumados a se adaptar. Exato. E a gente não imagina como é, né, se adaptar a tudo isso. Toda vez que eu chego, senão vai Já tem que brigar com os outros canhotos, né? Sempre eu falo, opa. E às vezes a gente pensa pela praticidade, né? Então, por exemplo, isso no questionário provavelmente é para facilitar, porque imagina se fosse aberto. Mas aí a gente tem que pesar, né? Essa questão da inclusão e para facilitar o que a gente está trabalhando. Exatamente. Respondendo a sua pergunta, quando eu perguntava se era homem ou o sexo masculino e feminino, a solução do IBGE foi a seguinte: você pergunta como ele nasceu. Não como ele é. Pergunta como ele nasceu. Se ele nasceu do sexo masculino ou feminino. Essa é a resposta que tem que tirar. Não como ele é atualmente, não como ele se sente atualmente. Sexo biológico, né? Sexo biológico, isso mesmo. Aí a gente começa a discutir, né, para que serve essa pergunta, o que ele vai usar, mas enfim, foi uma boa pergunta. Mas Se ele precisa saber do sexo porque a biológico. realidade hoje é muito diferente. Então, Aí se você é não para sabe. desenvolvimento de política pública... Você vai fazer mais banheiro feminino para outra pessoa, só que ela não se reconhece. Aí você não tem, na verdade, o senso da população. Exato. Muito interessante essas discussões, né?
E é isso, gente. Então, a postura acolhedora e respeitosa, né? Eu acho que essa é uma coisa que a gente tem que, se não nos identificamos, precisamos treinar essa habilidade quando a gente lida com outras pessoas, né? Olhar um potencial participante de pesquisa, o relacionamento que você está tendo, como ele tem autonomia, né? Ele pode decidir não responder mais, ele pode decidir não quero só você, eu sei, vou para minha casa, ou vou compartilhar outra ideia. Mas, ao mesmo tempo, você também entender que você está ali por um propósito. E, às vezes, a gente foge, né? Tentando ser muito empático, né? Aquela pessoa que é muito empática, que a gente falou do curioso que acaba atrapalhando. Às vezes, o muito empático fica lá horas, né? E sempre aquilo podia ser prático. Então, são coisas que a gente tem que trabalhar. Pode ser que ele nunca tenha tido essa experiência. E aí, você vai ter que explicar. Por exemplo, vocês aqui, a gente está falando de pesquisa, de ciência cidadã. Vocês sabiam qual eram as etapas de uma pesquisa clínica? Né? O Lucas apresentou aqui as etapas ali, né, da contributiva, colaborativa, mas vocês sabiam que tinham tantos passos? Eu imagino que não, né? Porque vocês nunca passaram por essa experiência. Então, a gente tem essa sensibilidade mesmo. E aqui é da árvore de novo, né? Nem tudo é o que parece ser. A forma que eu vejo o mundo é diferente de que outras pessoas veem. E isso vai moldar a forma de responder, a forma de me relacionar com vocês. Ouvir atentamente, respeitar o tempo de cada pessoa. Isso vocês já estão treinados de vida, né? Pelo que vocês comentaram. Você teve outra história, vou te usar de exemplo. De alguém que queria muito ficar conversando e aí não te deixava sair, você, pelo amor de Deus. Teve uma senhora, uma moça que ela me fez entrar dentro da casa dela. Ela falou, responde o questionário, mas você vai tomar um café com a gente. Ela me contou a história tudinha da vida dela. É um questionário que demora 10 minutos, e fiquei quase 2 horas. Aí quando eu saí, eu saí para trabalho. E quando você vai chamar alguém para ir para sua casa, já não sabe. Eu estou aqui com o uniforme, mas ela nem ligou para saber se você foi realmente me deixar. Eles assim, 2 horas falando. Ela provavelmente olhou para você, se identificou, falou, estou segura aqui com ela, ainda vou aproveitar um cafezinho. Muito bem, gente. E entender que participar de uma pesquisa pode ser sensível para algumas pessoas. Né? A gente teve algumas experiências lá no trailer, que a gente tinha um trailer odontológico em Barueri, e aí a gente atendia as crianças, enfim, tinha a logística toda, né? A inclusão dos participantes, explicava para os pais. Mesmo assim, alguns pais chegavam para a gente e falavam, mas meu filho não é uma cobaia. E aí, para a gente explicar, né? Porque, poxa, será que a gente atropelou a hora de explicar? Não é uma cobaia, a gente não está fazendo testes aqui no seu filho, né? Então, ter essa sensibilidade também de entender que eles não sabem o que é isso. Quando você fala pesquisa, você pensa no ratinho de laboratório, né? E adaptar a abordagem de acordo com o perfil. Você não vai perguntar para uma pessoa ou se relacionar com uma pessoa de 15 anos do mesmo jeito que você se relaciona com alguém de 30. Né? Isso muda a forma que a gente vai abordar. Tudo bem? Boa. E o engraçado, alguém se identificou com o engraçado? Eles são sérios, né? Delicados. Mas às vezes tem no nosso grupo, né? Aquele que a gente tem que falar, vamos trabalhar agora? Tá tudo bem? E aí, como a gente lida com isso, né? E o engraçado pode ser muito bom, porque é aquela pessoa que vai pegar aquela coisa séria no meio da rua, e já vai fazer uma piadinha, e se comunicar, e linkar. E isso é uma habilidade muito boa. Tem até algo no marketing que fala, agora eu esqueci o nome, mas que você se conecta com a pessoa, né? Eu olho para ele e falo assim, nossa, que bonita essa onda no seu cabelo. Aí acabou. Você já se conectou, a pessoa já se abriu, né? Então, são habilidades que a gente, opa, eu não sou engraçada. Mas isso que ele fez é legal. Aí a gente começa a usar pra gente. Então, olha que legal, né? Isso de relacionamento, da gente ir construindo essas nossas habilidades interpessoais. O comunicador também é um perfil interessante para a gente ter nesses tipos de pesquisa, né? Que ele vai explicar tudo com clareza, vai saber ouvir, mas às vezes ele não vai parar de falar, não vai deixar o entrevistado falar. Então, a gente tem que também saber equilibrar. Ter a escutativa, ouvir de verdade, né? Eu gosto de falar, ouvir com os olhos, porque como diz isso, né, gente? Como a gente olhando, às vezes fala assim, nossa, a pessoa está falando isso, mas ela está agindo de uma forma diferente, talvez não seja isso. Então, de novo, da sensibilidade, de estar ali presente.
E comunicação ética e clara, como explicar as ideias complexas de forma simples, essa escuta ativa. Eles já passaram pela parte do termo de consentimento? Na semana que vem. Ótimo. Então, vocês vão ver que vão ter alguns termos que vocês vão achar muito diferente, né? Então, vocês vão ter que traduzir, que é o que a gente está falando. Traduzir essas coisas complexas para a pessoa entender. Entender que ela não é uma cobaia, né? Que eu estou ali tentando captar informações relevantes para trazer um benefício. Boa. A solucionadora tem sempre uma ideia para superar desafios. Para ela, se o caminho está muito tranquilo, não tem graça. Mas se chega em um obstáculo rapidinho, ela consegue pensar em solução. Essa é muito boa a gente ter na nossa equipe. Né? Porque a gente vai enfrentar desafios. Sempre, né? Eu costumo falar... Meu marido está tendo que tomar uma decisão lá no trabalho, aí ele fala, nossa, está tão difícil decidir. Olha, qualquer caminho você vai ter pedra e você vai ter flor. Então, fica tranquilo, escolhe um e vai. Né? Então, assim, a gente vai ter obstáculos. Então, é muito bom a gente ter a habilidade de solucionadora para a gente lidar com isso. Por exemplo, inteligência emocional. Reconhecer e gerenciar as nossas próprias emoções. Às vezes, você vai entrevistar uma pessoa, você vai se relacionar com uma pessoa... e ela vai despertar algum gatilho seu, você vai falar assim, nossa, não vou conseguir falar com essa pessoa, que raiva. Mas a gente tem inteligência emocional de entender que meu papel aqui é profissional, né? Vocês já passaram por isso? Tem gente que não bate o santo, né? Já passou, né? E entender recusas e situações desafiadoras. O Lucas falou, né, lá no CIOSP, que a gente foi, que é um congresso grande. Quantas vezes a gente foi falar, oi, dentista, a gente está fazendo uma pesquisa, né, para entender melhor. Você quer participar? Ah, não, estou atrasado. Tá bom, mas fala, tá bom, desculpa, né? A gente construindo isso. E esse é o mais importante, né? O trabalho em equipe. E como a gente trabalha em equipe? Quando a gente está aberto. Não tem jeito. Se a gente é uma pessoa fechada para tudo isso, para entender, eu preciso dessa habilidade, essa pessoa vai me ensinar isso, eu vou ensinar aquilo. A gente não consegue cooperar com outros pesquisadores e evoluir como ser humano, né, gente? E aí eu convido vocês a refletirem. Essa parte dessa discussão nossa hoje é para isso. Né? Eu sei que vocês sabem tudo isso. Eu tenho que ser empático, eu tenho que ser legal, eu tenho que ser... Mas quem sou eu? Quais são as minhas habilidades? O que eu posso melhorar? E nada como experiência de vida para isso. Né? O que você ainda não tem que gostaria de desenvolver, olha só que oportunidade, né, para vocês desenvolverem. E eu, assim, não sei a palavra, não é orgulhosa, mas feliz de ver vocês aqui, porque eu quero estar onde vocês estão no meu futuro. Eu quero estar aqui, né, aprendendo e tendo novas oportunidades, estar junto com as pessoas, e trabalhar em equipe. Então, é muito legal ver vocês aqui. E é isso. Muito obrigada.